Olá, vamos falar hoje sobre os processos pedogenéticos, que alguns autores também chamam de processos de formação de solo. Os processos de formação de solo, ou processos pedogenéticos, eles são geralmente definidos em 4 grupos: as adições, as transformações, os transportes, ou também chamado de translocações, e as perdas, também chamadas de remoções. As adições dizem respeito à entrada de qualquer material durante a formação do solo, quer seja pela superfície, lateralmente ou em profundidade. As transformações dizem respeito à alteração de um componente do solo em uma condição diferente, por exemplo, minerais primários em minerais secundários. Os transportes dizem respeito à movimentação de materiais dentro do próprio solo, entre seus horizontes. As perdas dizem respeito à saída de algum componente do solo, quer seja pela superfície, lateralmente ou em profundidade. Vamos começar falando então sobre as adições. As adições elas podem ser devidas ao vento. Então o vento carrega materiais, principalmente sólidos, e pode depositar esses materiais sobre a superfície do solo, formando novas camadas sobre o solo. As adições podem ser por precipitação pluvial. Quando chove, não somente está se adicionando água ao solo, mas também materiais que estavam em suspensão no ar podem estar sendo adicionados também ao solo. As adições podem ser por difusão de gases. Então, a concentração do oxigênio no ar atmosférico é maior do que no ar do solo, e a concentração de CO2 é maior no ar do solo do que no ar atmosférico em geral. Com isso, a entrada do oxigênio e a saída de CO2 por uma questão de difusão de gases. O gás vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. As adições também podem ser por elevação do lençol freático ou ascensão capilar. Quando, por exemplo, num período mais chuvoso, o lençol freático ele sobe, ele vai carregar materiais solúveis para os horizontes mais superficiais do solo. As adições podem ser pelos rios aluviais. Então, quando o rio tem enchentes, esse material que está sendo carregado pelo rio pode se depositar em suas margens. E esse material depositado nas margens do rio pode, então, formar solos aluviais. As adições também podem ser marinhas. Do lado direito da foto, você tem apenas o sedimento marinho, trazido pelo mar. Já do lado esquerdo, você tem o solo formado a partir deste sedimento marinho nas áreas de restinga. O solo pode ser formado por sedimentos marinhos e aluviais em áreas de manguezais, por exemplo. Então, nas áreas de manguezais, você tem tanto o mar na maré cheia trazendo materiais, quanto o próprio rio trazendo materiais também. Então, o solo de manguezal, na verdade, ele é formado tanto por sedimentos marinhos quanto por sedimentos aluviais. As adições podem ser coluvionares. Então, em lugares declivosos, eventualmente chuvas podem causar deslizamentos. É claro que no lugar onde está saindo o solo é uma perda, mas numa cota mais baixa é uma adição. Então, o material que está sendo depositado sobre o material previamente existente, ou seja, uma adição coluvionar. Na foto seguinte, aqui você já tem tanto a adição coluvionar quanto aluvionar na mesma foto, é bem interessante. Ali indicado nas setas alaranjadas, você tem adições coluvionares que desceram das encostas ali dos Andes. E ali na planície aluvial, você tem adições aluvionares ali do material carregado pelo Rio Mendoza. Então, você tem nessa foto as duas condições, a adição coluvionar e a adição aluvionar. Bem, muitas vezes linhas de pedras dentro de um perfil de solo podem evidenciar uma adição coluvionar, não sempre, mas às vezes essas linhas de pedra existentes no meio do perfil de solo podem ser um indicativo da existência de uma adição coluvionar. As adições também podem ser biológicas, tanto de resíduos vegetais quanto de resíduos animais, que vão adicionar matéria orgânica ao solo. Agora falando um pouquinho sobre as transformações, que é um outro processo geral de formação de solo. As transformações elas podem ser físicas, químicas ou biológicas dos constituintes do solo, ou seja, a fração sólida, matéria orgânica e matéria mineral, da fração líquida, solução do solo, e da fração gasosa, o ar do solo. Por exemplo, piroxênio, que é um mineral
primário muito comum em muitas rochas, ele pode ser transformado através do processo de intemperismo no solo em um mineral secundário, como por exemplo a goetita. A matéria orgânica que é acumulada sobre a superfície do solo, por exemplo, folhas, galhos, sementes, frutos que caem sobre essa superfície do solo, vão ser transformados pela mineralização e pela umificação em CO2, água e humus. Outro processo geral de formação de solo são os transportes. O transporte pode ser de soluções e suspensões livres no solo, como sais, argila, ferro, alumínio, matéria orgânica. Nessa foto, por exemplo, a área mais clara ali, que é o horizonte E, está perdendo ferro e matéria orgânica. Esse ferro está descendo ali para a área mais alaranjada e a matéria orgânica está descendo ali para a parte mais escura ali do perfil do solo. O transporte pode ser por soluções vasculares dos vegetais. Por exemplo, as raízes absorvem nutrientes, pelo xilema esses nutrientes são levados até as folhas. Lá nas folhas eles podem se acumular e na medida que as folhas possam eventualmente cair ao solo, ele vai acumular esses nutrientes que estavam antes em uma profundidade maior, agora na superfície do solo. Vários animais, por exemplo, fazem tocas no solo, como por exemplo o tatu. Então, ao fazer essas tocas no solo, ele promove transporte também, está pegando materiais que estão lá no fundo do solo e carregando ele para a superfície. Então, é um processo de transporte. Solos que tenham muita argila, minerais 2:1 expansivos, também pode ocorrer o processo de transporte, porque ao se contraírem esses minerais no período mais seco, formam fendas nos solos. E essas fendas permitem, então, que material da superfície do solo misture com material em subsuperfície. O transporte também pode ser por congelamento de água. Claro que isso não ocorre na nossa condição de clima aqui no Brasil, mas em lugares onde o clima é mais frio, onde a água congela no inverno, você vai ter esse período no qual a água vai passar do estado líquido para o estado sólido e, consequentemente, ela aumenta de volume, com isso movimentando o solo também. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre as perdas. As perdas podem ser devidas às colheitas, quando a gente há colheitas de qualquer material que estava crescendo lá no solo, você tem uma perda de matéria orgânica, uma perda de nutrientes que não vão voltar mais para aquele solo. As perdas também podem ser devidas ao fogo, quando ocorre fogo sobre a superfície do terreno, quer seja natural ou causado pelo ser humano, há uma perda de CO2 em função da queima, há também a perda de enxofre, de nitrogênio por volatilização. Embora no final possa sobrar cinzas, e essas cinzas também contenham vários elementos químicos, como nitrogênio, como cálcio, como magnésio, como potássio, como fósforo, essas cinzas podem ser facilmente perdidas, por exemplo, pelo escorrimento da água sobre o solo ou pelo vento. As perdas podem ser pela enxurrada, perdas hídricas. Então, essa água que está escorrendo sobre a superfície do terreno não só está carregando água, que por si só já é uma perda, mas também nutrientes solúveis, partículas sólidas do solo também estão sendo carreadas. Assim como o vento ele pode trazer materiais, o vento também pode levar materiais. Ele também pode carregar embora materiais do solo. Bem, as perdas também podem ser em profundidade, quando há precipitação e essa água ela infiltra no solo pelos macroporos, uma parte dessa água vai ser armazenada nos microporos e outra parte vai continuar descendo pelos macroporos, é o que a gente chama de lixiviação. Essa lixiviação não é somente perda de água, mas também de compostos solúveis lá do solo. Bem, vamos falar agora um pouco sobre os processos específicos de formação de solo, que estão muito relacionados a várias classes de solos descritas no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Não só o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, mas a maior parte dos sistemas de classificação de solos no mundo são baseados principalmente nos processos específicos de formação de solo. Primeiro, a cumulização. A cumulização é a adição eólica ou hidrológica de partículas minerais na superfície do solo. Aqui a gente está na margem de um rio, no período seco. No período chuvoso, esse rio ocupa essa margem e vai depositando esses sedimentos. E esses sedimentos na margem do rio, posteriormente, eles podem formar solos ali. Bem, aqui um solo formado pelo processo de cumulização é um cambissolo flúvico. Então, cada uma dessas camadas de cores diferentes aí vistas foi formada por diferentes processos de enchentes
nesse rio que estava ao lado desse perfil de solo. Então, também os neossolos flúvicos são formados por esse processo de cumulização. A paludização seria uma acumulação de material orgânico em condições de excesso de água. Então, em função desse excesso de água, há pouco oxigênio no solo e, consequentemente, a mineralização da matéria orgânica é mais lenta, possibilitando a formação de horizontes orgânicos. Então, é um processo envolvido na formação de alguns organossolos. Então, como esse da foto, né? Então, um solo formado originalmente numa condição de paludização. A melanização é o escurecimento do solo pela adição de matéria orgânica. Então, aqui você vê um solo que tem um horizonte A bastante escurecido, e esse escurecimento é devido justamente à presença da matéria orgânica que confere esse aspecto de escurecimento ao solo. É um processo envolvido, por exemplo, na formação dos gleisolos melânicos e também, que está na foto aí, o cambissolo úmico, que apresenta um horizonte A mais escuro ou espesso. A bicialitização diz respeito à formação de argilominerais 2:1 em condições de reduzida perda de silício. Então, solos que perdem pouco silício propiciam, então, a formação de argilominerais 2:1. Então, é preciso bastante silício na solução de solo para a formação desses argilominerais 2:1 no solo. Então, normalmente são solos mais jovens, menos intemperizados, que perderam menos silício. Então, isso vai ocorrer, por exemplo, nos xernossolos e nos luvisolos. Tanto os xernossolos quanto os luvisolos são solos com argila de atividade alta, justamente porque eles têm predominância de argilominerais 2:1 na sua mineralogia. A desargilização, ou também chamado por alguns autores de lessivagem, é o transporte de argila do horizonte A ou do horizonte B para o horizonte B. Então, nesses solos, a gente tem um horizonte superficial com menos argila e um horizonte subsuperficial com maior teor de argila. Há um gradiente de textura aí nesses solos. É um processo que atua na formação, então, dos argissolos, dos luvisolos e principalmente dos planossolos. A podisolização é um processo também de transporte, mas não de argila, e sim de alumínio, ferro e matéria orgânica do horizonte A, ou principalmente E, para o horizonte B, com acúmulo de silício lá no horizonte E. Então, ali a gente tem um horizonte E bem claro nessa foto, ele está perdendo esse ferro está migrando para o horizonte B, ali formando aquela camada mais alaranjada no horizonte B, e também migrando para o horizonte B a matéria orgânica. A gente observando ali uma parte do horizonte B que está mais escurecida, justamente pela acumulação de matéria orgânica. Esse processo de podisolização é o principal processo envolvido na formação dos espodossolos. A calcificação corresponde à acumulação de carbonatos de cálcio. Então, aquelas manchas esbranquiçadas que estão vendo ali na foto são carbonatos, né? E se você pingar ali ácido, você vai ver uma efervescência, que é justamente a reação do ácido com o carbonato. Então, a calcificação está relacionada com a acumulação de carbonatos de cálcio no solo. Então, é um processo muito relevante na formação, por exemplo, dos xernossolos rânzicos. Então, os xernossolos rânzicos têm esse processo de carbonatação como fundamental na sua formação. Já a salinização seria a acumulação de sais solúveis. Então, nesses solos, normalmente eu tenho maior evapotranspiração do que precipitação. E, em função disso, é bem comum a ocorrência de eflorescências de sais nesses solos onde ocorre a salinização. Não sempre, mas pode ocorrer as eflorescências de sais. Bem, esse processo está envolvido, por exemplo, na formação dos gleisolos sálicos. A solonização e a soludização são processos relacionados à acumulação de sódio no solo. Então, são solos geralmente com elevada porcentagem de sódio trocável. Então, inicialmente ocorre a solonização, que seria a substituição das outras bases por sódio na CTC do solo, e posteriormente esse sódio sendo substituído por hidrogênio nessa CTC. Então, a equação de cima seria a característica da solonização e a equação de baixo da solodização. Esses processos estão envolvidos na formação dos planossolos nátricos, né? O próprio nome ali, nátricos, vem justamente de natrium, relacionado com sódio.
Já a vertização é a formação de características vérticas no solo. Então, são solos justamente que tem muita esmectita, argila mineral 2:1 expansivo, e daí começa a formar fendas, como se observam nessa foto. Também os lichensides, que são essas superfícies alisadas, que se observa nessa outra foto, que são devidas a esse processo de expansão e contração das argilas e ao deslocamento do material do solo, formando essas superfícies alisadas e estriadas. As estruturas cuneiformes, indicadas ali pelas setas alaranjadas, que são observadas então nesses solos. Então a vertização é o principal processo de formação dos vertissolos. Já a erosão superficial corresponde à perda de material da superfície do solo. Então são solos normalmente que ocorrem em relevos mais declivosos, onde há uma intensa perda de material formado e não se consegue formar solos com maior profundidade. É muito característico da formação, então, dos neossolos litólicos, como a gente observa aí na foto, e também dos neossolos regolíticos, que são solos rasos a pouco profundo, geralmente, e que apresentam-se, em geral, não sempre, mas em geral, em relevos mais acidentados, que favorece, então, a perda de material formado e, com isso, o solo não consegue ganhar maior profundidade. Já a gleisação ela ocorre normalmente em lugares mais alagados, lugares onde tem excesso de água, onde nós temos, então, uma condição que favorece, então, a redução do ferro. Então, o ferro reduzido ele sai do solo e não há mais a possibilidade de formação de minerais que dão cores amareladas, avermelhadas ao solo, como hematita e goetita. Então, são solos onde você tem pouco oxigênio, então os compostos de ferro vão acabar sendo reduzidos durante a decomposição da matéria orgânica e com isso o ferro passa a ficar numa condição reduzida de ferro 2. O ferro 2 é solúvel, ele sai do solo e com isso você não vai ter mais cores amareladas ou avermelhadas no solo e fica essa cor acinzentada dos argilominerais. Então, só um processo envolvido na formação dos gleisolos e também dos planossolos. Bem, a ferralitização, também chamada por alguns autores de latolização, ou também chamada de dessilicação, diz respeito justamente à perda de silício, por isso é chamada de dessilicação. Então, ela diz respeito a uma perda de silício bastante intensa dos horizontes A e B, com acumulação de oxidróxidos de ferro e de alumínio nesses horizontes, por isso o nome é ferralitização. E justamente porque esse processo de forma os latossolos também é chamado de latolização. É um processo bem diferente da bicialitização, onde eu ainda tenho a permanência do silício e a formação de argilominerais 2:1. Na ferralitização ou dessilicação, você perde o silício, não consegue mais formar praticamente argilominerais 2:1. É um processo que atua bastante na formação dos argissolos, dos nitossolos e principalmente dos latossolos. Por isso que o processo também é chamado de latolização. Já a laterização muitas vezes é confundida com a latolização, mas é um processo bem distinto, porque a laterização ela diz respeito à segregação de ferro e vai atuar como agente cimentante, endurecendo o solo. Então, esse endurecimento é observado na forma de plintita, ou de concreções, ou de laterita, que é o próprio horizonte F. Então, o nome laterização vem do latim later, que significa tijolo. Aqui, por exemplo, a gente tem lá no Níger, que é um país da África, o pessoal está cortando o material laterítico para utilizar ele como tijolo na construção de uma escola. Então, é justamente daí que vem o nome laterização, né? Então, ela pode se expressar na forma de plintita, que nessa foto são aquelas manchas avermelhadas, que elas são bem endurecidas quando secas, mas ainda friáveis quando úmidas. Mas já é um processo inicial de endurecimento devido ao ferro. Ou pode ser um material já na forma de concreções, como a gente observa nessa outra foto, onde o material já é endurecido e mesmo quando ele está molhado, ele continua endurecido. Ou então na formação de um material contínuo, né, completamente endurecido, parece até uma rocha, que seria então a laterita, né, que a gente vai chamar então horizonte F, né, seria a petroplintita contínua. Então, um material continuamente endurecido e que parece até uma rocha, né, de tão duro que ele é.
Então, a laterização é o principal processo que atua na formação dos plintossolos. Então, para ser um plintossolo, o solo tem que ter ou a plintita, ou as concreções de ferro, ou a laterita. Outro processo é a sulfidização, que diz respeito à acumulação de materiais ricos em sulfetos. Ele ocorre, por exemplo, em áreas de manguezais. Nessas áreas de manguezais, quando há a maré alta, a água do mar entra aí no manguezal e essa água do mar tem sulfatos. Bem, esses sulfatos eles vão ser reduzidos, né, no solo, porque os organismos do solo vão tentar decompor a matéria orgânica lá daquele solo e vão utilizar o ferro e o enxofre como receptores de elétrons no processo de decomposição da matéria orgânica. Com isso, esse enxofre e esse ferro vão ser reduzidos a sulfeto de ferro e que vai dar um cheiro característico de ovo podre ali naquele solo. No entanto, se houver um processo de oxidação desses sulfetos de ferro, nós vamos observar que vai formar então ácido sulfúrico. Então, esses solos não devem ser, obviamente, drenados, porque se você drenar esse solo, tirar o excesso de água, vai começar a ocorrer, então, a sulfurização, que seria justamente a conversão desses sulfetos de ferro em ácido sulfúrico, que vão deixar o solo extremamente ácido. Então, a sulfidização e a sulfurização são processos envolvidos na formação dos organossolos tiomórficos, dos gleisolos tiomórficos também. Tios, no grego, significa justamente enxofre, né? Por isso tiomórfico. Bem, era isso então que a gente gostaria de comentar com vocês, então, a respeito dos processos de formação do solo.